A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vamos aí gravar mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um vídeo que muitos têm dúvidas, né? Já me fizeram essa pergunta uma vez, há muito tempo atrás, uma irmã, né? E eu não respondi ela, porque a gente falou de muita coisa da palavra, eu acabei esquecendo de responder esse assunto, né? Aí eu tava estudando, acabou vindo esse assunto aí, eu me lembrei de fazer um vídeo sobre isso. Que é se no dia do juízo que Deus, nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e do trono branco do Senhor Altíssimo Yahweh, né? Então, nossos pecados serão exibidos num telão para todo mundo ver? Será que isso vai acontecer? Será que isso daí é bíblico? Então vamos para o estúdio e vamos descobrir agora. Vamos lá, irmãos. Irmãos e irmãs. Que a graça e a misericórdia seja conosco, que Deus nos abençoe o nosso estudo. Vamos lá. Já ouviu alguém dizer, cuidado, um dia Deus vai mostrar todos os seus pecados num telão para o mundo inteiro ver? Será que a Bíblia realmente ensina que Deus vai expor nossos erros publicamente em um telão celestial? Ou será que isso é só mais uma forma de usar o medo para tentar controlar a fé? Exatamente. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje vamos ver o que realmente a Bíblia... Nunca ouvi falar isso na Bíblia, que vai exibir pecados no telão. Isso aí quem fala é religioso, para enganar as pessoas e botar medo, irmãos. A gente prega o livro de Apocalipse, não é para botar medo, é para abrir os olhos das pessoas, para ela esperar o Senhor Cristo voltar, o Senhor Yeshua, e para ela não ser enganada pelo engano do anticristo, pelo sistema religioso corrupto, pelos governos corruptos, que muitos são enganados, são iludidos. É só olhar para o mundo e ver que as pessoas estão, a maior parte do ser humano estão sendo enganados. Vê quantas pessoas não estão dentro das denominações fraudulentas. Vê quantas pessoas não idolatram político, não briga, até não mata por causa de político, por causa de homem. Entendeu? Para defender partidos. Isso é idolatria. Você tem que adorar o único Deus verdadeiro, não é ser humano, não é criatura, não é coisa, não é política, não é artista, não é nada. Adoração é única e exclusivamente ao Senhor. Admiração é uma coisa, a adoração é outra. Entendeu? Então, os religiosos inventam essa história aí, né? Deixa eu dar uma ressalva, irmãos, de um vídeo que eu fiz aí de estudo bíblico, do livro de Tito, porque, deixa eu ver se eu lembro o que eu falei lá. Até esqueci, né? Ah, sim, porque eu tava falando sobre os caras que pregam a lei, né? Que a gente é guiado pelo Espírito, porque Paulo falou que ao homem herege, depois de uma ou outra chamada de atenção, quem é o homem herege? Que fica querendo que a gente obedeça a lei sacerdotais religiosas do Antigo Testamento. E nós somos guiados hoje pela graça. Nós obedecemos só os 10 mandamentos guiados pelo Espírito. Então hoje nós andamos pela graça de Deus, não pela lei da prática da lei do Antigo Testamento. Então aí a Bíblia fala no livro de Tito que esse tal, se você der uma ou outra chamada de atenção, no máximo duas, ele não continuar com essas heresias, porque isso são heresias, né? São heresias de perdição, a parte do tal, que o tal está pervertido e peca estando em si condenado. Por que quem prega a lei peca? Fala para você obedecer a lei sacerdotais, guardar sábado, deixar de comer certos alimentos, ir no tempo religioso, fazer cerimônias, guardar dia de festa. Tudo isso é da lei, certo? A gente não faz isso na nova aliança mais. Então quem manda você fazer isso está pecando, entendeu? Então por isso que a carta de Paulo a Tito falou, ao homem herege, depois de uma ou outra advertência que você fizer a ele, e ele não quiser te ouvir, a parte dele, que o tal está pervertido e peca, estando em si próprio condenado. É isso que quis dizer a carta, tá bom? Então eu sei que o assunto não é esse, o assunto aqui é dos pecados do telão, né? Mas só para dar que eu esqueci de dar essa introdução lá. Sobre o julgamento e o que Deus faz com os nossos pecados. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você ama estudar a Bíblia de forma clara e sem enrolação,
Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum estudo. E aproveita para me seguir lá nas outras redes sociais. Bom vídeo! A ideia de que Deus vai expor nossos pecados num telão provavelmente veio de uma mistura de textos bíblicos sobre o juízo com uma interpretação exagerada e moralista. Isso mesmo, não concordo. está escrito na Bíblia. Não tem nada e, disso na verdade, isso parece mais com uma teologia do pavor do que com o evangelho. O julgamento bíblico não é espetáculo, mas justiça divina. Tem o A julgamento, ideia do telão mas não é tem muito telão. mais lenda urbana cristã do que doutrina sólida. Se você A está Bíblia- em Cristo, você é nova criatura. Você não entra mais em condenação. Passou da morte para a vida. Só quem vai entrar em juízo, que vocês entendam. No dia do juízo final, todos nós vamos comparecer na presença do Criador, certo? Só que tem o tribunal de Cristo e tem o grande trono branco. Que o tribunal de Cristo é julgamento para as pessoas que aceitou a Cristo ganhar galardão, premiação pelas obras que fez com o seu corpo aqui na terra. Uns vão ganhar menos, outros mais. Depende do que você fez com o seu corpo aqui na terra para o reino dos céus. Certo? Agora, o grande trono branco, esse sim, é lavrar sentença. É julgamento de juízo para condenação. Entendeu? Só que nenhum nem outro vai ter telão passando os pecados da pessoa lá. E outra, e quem está em Cristo... A palavra de Deus diz que o seu pecado foi jogado no esquecimento, irmãos e irmãs. Foram jogados no esquecimento. Deus não se lembra mais. Por isso que eu falo que quando a gente se converte, a gente pede perdão uma vez. Quando você entrega a vida para Cristo, pede perdão de todos os seus pecados, até daqueles que você pode vir a cometer. Que Deus vai perdoar até os pecados, porque a gente ainda vai pecar, mesmo sendo convertido. Porque a gente está com o Espírito Santo, mas ainda habita no corpo de carne que está contaminado com o pecado, sujeito a falhar. Você não vai viver na prática do pecado, mas você vai falhar em algum momento. Vai ter uma luta do Espírito contra a carne, entendeu? E um se opõe um ao outro. Então, esse que está em Cristo, Deus não se lembra mais do pecado. Quando você peca, você não pede mais perdão depois que você confessou uma vez e se converteu a Cristo verdadeiramente, você não pede mais perdão, você pede a intervenção do advogado que é Jesus, junto ao Pai, justo juiz, para pedir a purificação pelo sangue de Cristo e pela renovação da sua mente do Espírito e que ele te santifique pela palavra do poder de Deus. É isso. Você confessa e pede a purificação. Você não pede perdão mais. Perdão, você já foi perdoado. Porque quando Cristo pagou o seu pecado, ele falou, está consumado. Então já está pago, já perdoou. Entendeu? Então o perdão se pede uma vez só. Entendeu? Então Deus colocou o seu pecado no esquecimento. Toda vez, por que tem que confessar? Toda vez que nós pecamos, irmãos, o que acontece? Quando você confessa, você pede o sangue de Jesus que te purifique. E Deus não olha mais, ele não enxerga o seu pecado, ele enxerga o sangue. Agora, se você não confessa, quando você pecar, o que acontece com você? Você perde a comunhão com Deus. Entendeu? Então, você não tem mais comunhão, como se tivesse sem proteção, sem nada, sem intimidade com o Pai, sem direção do Espírito, entendeu? Aí você confessando e pedindo a purificação pelo sangue do poder de Cristo, e que Cristo chegue até o Pai e interceda por você, para justificar você, ele justificou na cruz, mas ele te defende lá, porque o inimigo, quando você peca, ele vai te acusar para Deus. Então Cristo é o advogado, entendeu? É o intermediário. Aí pelo sangue, Deus não vê mais seus pecados, vê o sangue de Cristo coberto em você, entendeu? É isso, por isso que tem que confessar como é. Mas perdão já foi perdoado, quando você creu, entendeu? Sobre o juízo final, sim. Ela diz que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Em Apocalipse 20:12, fala dos livros sendo abertos, onde estão registradas as obras dos homens. Isso. Mas nada disso. Isso não é fábula, tá na Bíblia. A linguagem usada é simbólica e o foco é a justiça de Deus, não a vergonha dos homens. Isso. E quem é o juiz? Jesus, aquele que nos amou, morreu por nós e se entregou em nosso lugar. O julgamento diante dele não será um teatro,
mas um acerto de contas justo e misericordioso. Para quem crê em Jesus, entregou a vida a Ele e se arrependeu das más obras, não há mais condenação. Não é, olha lá. A Bíblia diz que Se quando você se converteu verdadeiramente, nos arrependemos, isso. Deus esquece os nossos pecados, Olha lá, esquece. os lança no fundo do mar e os afasta de nós. Aí, ó. Colossenses 2,14 diz que Jesus Não é que você não cancelou a peca. dívida que era contra. A condenação não está sobre você mais. Mesmo se você tropeçar em pecado, não é viver. Muitos falam assim, não, eu posso pecar à vontade que Cristo já morreu, já pagou. Não, não é isso que a Bíblia está falando, irmãos. A Bíblia está falando, porque a mesma palavra fala em João, carta de João, quem viver na prática de pecado nunca se voltou para Deus. Entendeu? E é mentiroso. Entendeu? Então, a gente peca, tropeça uma vez a outra e ainda sente tristeza no nosso coração, porque o Espírito Santo está em nós. E a gente fica envergonhado e pede perdão e perde força para a gente conseguir vencer a nossa carne. Entendeu? Pede força para Deus, para o Espírito. Entendeu? Mas, não é que você pode viver em pecado, não. Não é? Que nem muitos dizem aí. Cravando-a na cruz. Ou seja, se Deus já apagou os nossos pecados, por que Ele projetaria de novo num telão? Isso seria o mesmo que dizer que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E aí talvez você se pergunte, mas e aqueles pecados que foram feitos em segredo? Jesus disse que o que é feito em segredo será revelado. Mas isso não significa que Deus vai projetar os nossos pecados ou contar em voz alta para todo mundo ver e ouvir. Vai ser você e ele, distorce o caráter justo e amoroso de Deus. Olha esse texto poderoso de 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Aqui já tem um outro entendimento. Não julgueis antes do tempo não quer dizer que você não possa julgar certas coisas, porque a Bíblia, qual o julgamento que a gente não pode fazer, irmãos? É o julgamento de condenação, mandar os outros para o inferno, que você não é Deus para fazer isso, certo? Esse julgamento a gente não pode fazer. Outro julgamento que a gente não pode fazer é o julgamento hipócrita. Qual o julgamento que é hipócrita? Quando você fala para a pessoa não fazer uma coisa e você vai lá e faz a mesma coisa que você falou para o outro não fazer. Isso é hipocrisia. Esse julgamento a gente também não pode fazer. Entendeu? Você está se dizendo melhor que ela, sendo que você faz a mesma coisa. Agora, julgar, na Bíblia tem palavra que manda você julgar, que Deus fala, se não saber julgar essas coisas mínimas, provai os espíritos para ver se provém de Deus, né? Não sabeis vós que julgareis na glória até os anjos caídos no caso, né? Não sabeis julgar as coisas mínimas, tirar de entre vós a este Nico, a esse que pecou, entendeu? Então fala para repreender sim, fala para julgar em alguns momentos, mas julgar com justiça, com retidão, mediante a palavra, julgar com a justiça de Deus, não com a nossa falha. Entendeu? É isso. Que aí a pessoa distorce esse contexto, porque viu esse versículo aqui, ó. Você viu esse versículo, mas e o resto da carta? E o contexto? Aí a pessoa interpreta, não julgueis antes da hora, irmão. Só Cristo pode julgar quando ele vir. Não é isso que diz o contexto. Ela pegou só o versículo para explicar um determinado assunto que ela tá falando aqui. A pessoa, tem gente que é malandro, quer distorcer as coisas. Vamos lá. Cada um receberá de Deus o seu louvor. Esse versículo mostra o oposto da ideia do telão. Você percebe? Deus não está esperando para nos expor, mas para revelar o que realmente há em nossos corações, para não julgarmos os nossos irmãos, que também são falhos como nós. Mas também, até mesmo para dar louvor àqueles que vivem com fidelidade. Esse texto não fala de vergonha pública, mas de um julgamento que exalta a graça. Não julgar os irmãos, que nem eu falei, de maneira hipócrita ou condenando. Porque também a gente errava lá atrás. E a gente erra, mesmo depois de convertido, a gente também falha. Então você não pode julgar de maneira hipócrita e nem condenando ninguém. Que você não é Deus para condenar ninguém. Mas tem julgamento, pode ler na Bíblia, que Deus manda você fazer sim. O julgamento que Deus manda você fazer
é de chamar atenção com o amor do irmão, se ele estiver errando, se ele estiver pecando, se ele estiver enganado, entendeu? Por amor a ele. Por amor verdadeiro, não para você condenar ele ou julgar, sendo que você errou lá atrás e às vezes erra também. Entendeu? É nesse sentido, irmão. É que a pessoa ou ela não quer entender, se faz de tonta, ou ela não entende mesmo, não entra na mente dela esse entendimento que eu tô passando aqui. Deus e honra aqueles que confiaram nele, mesmo quando ninguém viu. É exatamente oposto à ideia de um telão humilhante. Não, isso Deus é mentira. não é um acusador, ele é um pai que ama, purifica e recompensa. Lembrando que o Agora, amor de e pra Deus quem- não é um amor passivo, que você pode pecar à vontade e você vai ser salvo, hein? Ela tá falando aqui de um negócio de telão, ela não tá... porque ela mesmo, ela que prega isso aí, eu já vi vários estudos dela, dessa moça, que é a Patrícia Jacob, que ela faz? Em outro vídeo, ela fala do julgamento que Deus manda a gente fazer. Então, se você for parar para pensar, então você pode falar assim, então ela está se contradizendo. Não, aqui o assunto é do telão. Então ela está usando um versículo para mostrar o amor de Deus, para mostrar que Deus não vai expor o pecado em telão coisa nenhuma, e que a gente não deve fazer julgamento hipócrita sobre os irmãos e nem de condenação, certo? Mas tem julgamento sim que a Bíblia manda a gente fazer, certo? É que o assunto que ela está tratando aqui é outro, entendeu? Vamos lá. Não estão em Cristo. A Bíblia é clara. Quem rejeita a graça de Deus será julgado por suas obras. Mas mesmo ali, o texto não fala de vergonha De pública. telão. A imagem que temos é de justiça, não de um teatro público. Fala de livros, de nomes e do livro da vida. Quem não está em Cristo, sim, terá que responder por cada ato. Sim, mas a vai. ênfase não é em expor publicamente. Não é expor e para os sim outros em ver a sua vergonha. A vergonha eterna que tem na Bíblia, os ímpios vão para a vergonha eterna, que lá na Bíblia diz, né? Mas não é vergonha expor para todo mundo ver. É que você vai para a perdição, vai ser condenado. Porque as suas obras foram má, não aceitou a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Você crê na obra que Cristo fez, dando a vida por você na cruz para pagar seus pecados. Aí isso é a graça de Deus. Aí a pessoa rejeita, não crê, aí ela vai para o lugar onde ela escolheu. Porque ela acha que Jesus não morreu, não existiu, ou se existiu foi só não era Deus, era só um sábio, um profeta sábio. Ele não morreu na cruz. Tem uns que falam isso. E isso é negar a graça de Deus. E aí a Bíblia diz que quem nega vai ser condenado. Porque você está rejeitando. É como se você falar, eu não sou pecador, eu não peco. Eu sou uma pessoa boazinha, eu não faço nada de errado. Todos nós somos pecadores, irmãos. Vamos lá. ou não estar no livro da vida. A boa notícia do Evangelho é que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Não precisamos viver com O que é levar os nossos pecados? Ele levou a condenação do pecado. Porque se ele levasse os seus pecados, vamos supor, você e eu, nós somos convertidos, certo? E por quê? Vai falar que você ainda não peca? Vai falar que eu ainda não peco? Leia lá a carta de João de novo. Quem disser que não tem pecado, mentiroso e fez de Deus mentiroso. Entendeu? Então a gente não pode falar que não tem pecado. Quando ela fala aqui, e isso está escrito na Bíblia também, que Cristo levou nosso pecado, levou a condenação do pecado. Porque se ele levasse o nosso pecado, nós não pecaríamos mais. Você vai falar que você não peca? Você vai falar que você nunca contou uma mentira? Mentira é pecado. Você vai falar que você nunca enganou ninguém, ou nunca traiu alguém, ou nunca invejou ninguém, e que é pecado do mesmo jeito, ou nunca comeu demais, que é glutonaria é pecado, ou nunca bebeu demais, bebedice é pecado, embriaguez, né? Você nunca falou coisas erradas para ninguém, você nunca chegou palavrão no trânsito, então, tudo é pecado, irmãos. Aí vem falar, eu não peco. Que não peco o quê, rapaz? Você é perfeito, então? Só Cristo que não pecou nesse mundo. No céu, mas com confiança no perdão de Deus mediante nossa confissão e arrependimento. Se estamos em Cristo, nossos pecados foram apagados. E quando o dia chegar, o que veremos não será uma tela de vergonha,
mas o rosto misericordioso do nosso Salvador. Sim, aquele que está em Não viva Cristo com medo do já foi julgamento. justificado por Cristo, por Deus. E quando o pecado foi posto no esquecimento, de novo, também não é que você não peca. Você não vive na prática do pecado e Deus não vê mais pecado em você, porque o sangue de Cristo te cobre, entendeu? Mesmo que você tropece no pecado, você não vive em pecado, mas de vez em quando você vai tropeçar. Deus, se você confessar os pecados, ele te purifica pelo sangue de Cristo. Aí você tem comunhão com Deus, porque ele enxerga o sangue de Cristo em você. Ele não enxerga mais seus pecados, entendeu? Por isso que fala que ele põe no esquecimento, entendeu? Porque você já foi justificado pela fé, na obra que Cristo fez por você na cruz. Viva com fé no Ou perdão. por mim também, né? A verdade liberta. E a verdade é essa. A cruz apagou o que era contra você. Confie em Jesus e você nunca mais precisará temer um telão, porque tudo que Deus precisava mostrar, Ele já mostrou na cruz. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa... Nem aquele que vai se perder, Deus vai mostrar no telão os pecados dele. Deus vai condenar ele no particular. Vai falar, ó, você vai pro lago de fogo porque você rejeitou a minha graça, eu dei meu filho para morrer por você, você não quis se converter do seu mau caminho, dos seus pecados, para você era bom, você era justo, por sua própria força, então vai ser no particular, ele vai chamar cada um no particular, né? Porque Deus vive fora do tempo, então quando a gente morrer, a gente vai estar fora do tempo, né? O tempo morre pra gente também, quando você morre, né? Então Deus vai julgar cada um lá, que vai comparecer no final do juízo final. Hoje, todos que já partiram, eles estão aguardando no lugar de espera, que é o Hades, né? Que é o lugar dos mortos, né? Ou o que fez o bem está no paraíso em espírito, o que fez o mal está sofrendo em espírito no Hades, que é o que chamam de inferno, né? Porque a condenação final, irmãos, não é o inferno, é o lago do fogo, entendeu? No inferno é estado de morte. Você está condenado ao estado de morte em espírito. Mas a condenação eterna, Deus vai ressuscitar tanto os bons, aquele que se converteu, para morar com Cristo e com Deus no novo céus e nova terra, e vai ressuscitar os maus e jogar os maus com corpos no lago de fogo. Essa é a condenação, assim, que a Bíblia chama de segunda morte. Pode procurar lá em Apocalipse. Tá lá, segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre aqueles que se converteram. Entendeu? O que é a segunda morte? Primeiro, a primeira morte é quando você, vamos supor, você não morreu espiritualmente, você não creu em Cristo. Aí você morreu fisicamente. Aí a sua alma, o seu espírito, vai pro Hades, que é o que muitos chamam de inferno. Sofrer em espírito, né? Depois, no juízo final, Deus vai ressuscitá-lo, te dá um corpo, e aí sim você vai para a condenação final, que é o lago do fogo. É isso. Agora, o que está em Cristo, que foi salvo, que se converteu, vai para o paraíso e espírito, até esperar o dia do julgamento também. No dia do julgamento ele vai ser ressuscitado, vai ser dado para ele o corpo glorificado, imortal. Então, os dois vão ser imortal, tanto o ímpio quanto o salvo. Tanto o pecador como o salvo. Só que o salvo vai para a eternidade, para o paraíso, para o novo céus e nova terra. Entendeu? E não vai sentir mais dor, nem tristeza, nem nada, nem angústia, nem nada. Só alegria. E aquele outro que ressuscitou, que é pecador, aí ele vai para a eternidade com o corpo imortal, só que sofrendo. Ele vai para o sofrimento, ele vai sentir todas as dores da condenação no lago do fogo. Não tô falando isso para causar medo em ninguém, irmão. Tô falando que tá na Bíblia, tá? Tô falando tanto da parte de quem tá em Cristo que vai pro paraíso, quanto quem não tá. Tá? Não sou eu que tô mandando ninguém para condenação. Eu tô repetindo o que tá nas escrituras. Tá? Que fique bem claro aqui. Tá? Então é isso. O vídeo foi esse. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Então não tem essa história de telão. Né? Se contaram isso nas denominações para vocês, se enganaram. Não tem, Deus não vai expor a vergonha nessa forma. Ele vai dar salvação para um, condenação para outra, mas em particular. Não tem nada de ele mostrar. Ainda mais para uma pessoa que foi salva.
Como que se você foi salvo, Deus vai te expor essa vergonha, mostrando o que você fez lá atrás, sendo que ele já esqueceu, você já foi perdoado? Não faz sentido isso daí. Isso aí é para os religiosos botar medo para você ir para a igreja de pedra, né? Igreja, denominação, templo, igreja é o corpo de Cristo, né? Como eu sempre digo, tá bom? Deixa o like, badala o sininho de todas, compartilha o vídeo, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui, até o próximo.